Muito bom dia para você que está aqui sintonizado, né, conectado no Boletim da Manhã. Meu nome é Leonardo Leão, a gente está aqui no canal da Sou Mais Brasil, fazendo o Boletim da Manhã de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Hoje um pouquinho atrasado, mas estamos aqui batendo ponto e trazendo as notícias que a mídia convencional não vai mostrar para você. A verdade continuará prevalecendo e continuará nos libertando. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Sou Mais Brasil, se inscreva agora mesmo aqui e você pode ativar o sininho para quando entrarmos ao vivo você receber uma notificação e acompanhar aqui o nosso bate-papo. E eu não estou sozinho, eu vou convidar agora a nossa bancada digital para poder comentar as notícias de hoje. Quero convidar o meu amigo Emir Laranjeiras, jornalista. Fala comigo, Emir, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia a todo mundo que nos assiste. Está sendo um prazer enorme todas as manhãs ter um encontro com essa bancada maravilhosa e principalmente com a galera que está curtindo a gente, que está comentando o nosso programa, está compartilhando. Compartilhe, dá aquele joinha ali, ó, porque quanto mais joinha você der, mais a gente fica relevante e mais o nosso vídeo é entregue. Bom dia a todos. Exatamente isso, pessoal. Nesse início, né, a gente está na terceira semana, se eu não me engano, de Boletim da Manhã. Terceira, Então, é muito importante a participação de vocês para a gente construir junto essa audiência. Então, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, no grupo dos patriotas aí do WhatsApp, compartilhe no seu Instagram, no seu Facebook, que a gente vai estar alcançando mais pessoas e a verdade aí, as notícias que a mídia convencional não mostra na Rede Globo, não mostra no Jornal Nacional, não mostra no jornal impresso, a gente vai estar aqui passando para vocês. Então, eu quero convidar também o nosso amigo, que é advogado e presidente da Sou Mais Brasil, Daniel Rodrigues. Fala, Daniel, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Emir. Bom dia aí, Pedrão, que vai entrar aí também. Mais um dia aí de mostrar a verdade e mostrar aquilo que o consórcio do Faz o Hélio não mostra, né? Então, vamos para mais um dia de notícias, um dia de verdades aí no Boletim da Manhã. Vamos embora. É isso, doutor Daniel Rodrigues. Prazer ter você aqui conosco, presidente da Sou Mais Brasil. E quero convidar também, diretamente de Foz do Iguaçu, o nosso amigo ativista político Pedrão. Bom dia, Pedrão. Bom dia, meus amigos. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje, um dia triste, na região sul, onde nós fomos impactados por um tufão. Até poucos minutos a gente estava sem internet, a gente recebendo notícias aí que muitas pessoas foram afetadas por essa ventania toda, mas é com alegria que eu venho aqui participar com vocês. Como diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu estou junto aqui com vocês para a gente debater pela ótica da verdade os temas mais relevantes da semana. É isso, Pedrão. A gente, ao longo do programa, aí vai perguntar para você como é que está a situação aí de Foz do Iguaçu, dessa região do Paraná, né? Tive por aí na semana passada, pude até vivenciar uma tempestade que teve, né, meu amigo? Aí em Foz do Iguaçu. E hoje também essa região está sendo muito afetada aí com grandes chuvas. Então a gente vai poder aí ter essas notícias juntamente com o Pedrão, diretamente lá de Foz do Iguaçu, no programa de hoje. E um tema, pessoal, que hoje é o tema de destaque do nosso programa, do Boletim da Manhã, o Puf já vai botar aqui embaixo no nosso rodapé, que é a viagem do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva para Cuba, para se reunir lá com seus amigos ditadores, né? Eu queria perguntar, Emir, tem como emitir a passagem só de ida, não ter a passagem de volta para deixar ele lá? Isso seria um sonho. Já que essa galera da esquerda aí, esses cabeça de abóbora, da Abobolente, como diz meu amigo Pedrão, defendem tanto o ditador cubano, defendem tanto o perseguidor de homossexuais, que é o Che Guevara, que estampam na camisa como se fosse um herói, e esse cara foi um sanguinário assassino, perseguidor de minorias. Então, para você ver como essas narrativas aí são construídas em cima de personagens
aonde a verdadeira história dessa turma é apagada, porque o que a esquerda faz, eles tentam reescrever a história, tornando os bandidos em heróis. Mas uma coisa interessante nessa viagem do Lula é porque ele vai participar da Assembleia Geral da ONU, primeiro, e na volta ele vai dar aquele pulinho em Cuba para fumar um charuto lá que está devendo ao Brasil, lá naqueles empréstimos todos lá, é a garantia, né? Lá, a garantia sou eu. Então, Lula deve ir lá olhar os charutos, entendeu? Para poder, dos companheiros. Mas uma coisa importante ressaltar, que a Assembleia Geral da ONU, o Lula lá vai defender alterações no Conselho de Segurança. Só que a ONU em si não tem mais a mesma credibilidade de 1945, quando ela foi criada. Então, foi criada a ONU, esse Conselho de Defesa, foi exatamente para combater o comunismo, foi exatamente para combater a Guerra Fria, para combater o avanço do fascismo, para combater essa questão toda. E agora nós vemos esse grande bloco global de ditadores que estão se formando, querendo ocupar espaço dentro dessas instituições que, na verdade, são para defender o mundo contra o que essa turma defende, que é o ataque à democracia, que é a caçar as liberdades individuais. Então, quer dizer, eles falam em democracia, mas, na verdade, o que eles querem implantar é essa democracia relativa que o Lula tanto defende e que os militantes do PT acham isso lindo. Então, essa ida a Cuba, mais uma vez, corrobora tudo que nós falamos ano passado. Nós fomos caçados, nossas liberdades foram cerceadas, exatamente porque a gente queria mostrar a verdade. E esse consórcio faz o L de comunicação, essa mídia militante, eu costumo falar, essa cambada de vagabundo que se dizem jornalistas, embarcam nessa onda porque o verdadeiro intuito dessa turma é criar o caos, porque é no caos que eles vendem manchete, é no caos que eles conseguem colocar verbas publicitárias dentro da emissora. Então, nada mais é do que um jogo de hipocrisia, onde essas instituições internacionais, ao meu ver, já estão desgastadas. Você pode ver o caso da Rússia e da Ucrânia, que agora está começando a ver que uma coisa foi os Estados Unidos, eles tentaram fazer esse conflito exatamente por uma questão geopolítica, nada mais do que isso. Então, quer dizer, você tem instituições que são para defender a democracia, que ainda tem um certo respiro, porque os progressistas tomaram conta dessa questão e o progressista é o comunista arrumadinho de sapatênis, o comedor de sushi. Então, quer dizer, você vê instituições que outrora eram sérias e defendiam, sim, uma causa, sendo agora invadidas por ditadores, por grupos. Você tem o BRICS, você tem essa questão toda do Foro de São Paulo. Então, eles estão tentando entrar exatamente para tumultuar todo o tabuleiro do xadrez geopolítico mundial. É isso. O Emir pôde retratar muito bem, né? Deu um panorama rápido, né? E com palavras bonitas, né, Pedrão? Do que a gente está vivendo em relação à geopolítica nesse momento. Eu queria perguntar para o doutor Daniel e para o Pedrão, provavelmente o Lula vai para a ONU para falar sobre democracia. Em algum momento do discurso dele, ele vai falar sobre democracia. Mas a gente sabe que essa democracia é subjetiva, né? Invertida, como o Emir fala. Como que ele vai, na ONU, falar sobre democracia e depois vai visitar Cuba? Pode falar. Vai você, Pedro. Vai daí. Na verdade, o Lula cita, volta e meia, a expressão democracia relativa, como se já tivesse sido criada no planeta uma segunda democracia, uma segunda definição de democracia. O Lula, ele tem uma afinidade ideológica com esses ditadores comunistas que escravizam a sua população há muito tempo. Não é de agora que a gente vê o Lula em relação muito próxima com ditadores de países como Cuba e Venezuela. Anos atrás, Lula vivia... Há fotos que circulam na internet de Lula com Fidel Castro, de Lula
visitando a Venezuela. Eu sei que Lula distribuía alimento para a Venezuela no momento do ápice da destruição da Venezuela. Então, essa relação do Lula ideológica ela já vem de muitos anos. Mas vale ressaltar o seguinte: Cuba tem uma dívida com o Brasil que hoje está em torno de 600 milhões de dólares. Não é possível que o nosso representante, porque é um mandatário eleito, por mais que a gente não concorde, mas é um cara, uma figura que representa todo o nosso país, queira se aproximar de um país, de um grupo político que nos dá um calote, que prejudica a vida do cidadão brasileiro, do representado. Porque esse dinheiro todo que Cuba nos deve poderia estar sendo destinado a uma melhor educação para as pessoas, a um melhor atendimento de saúde, ao pagamento de aposentadorias para pessoas que estão na fila do INSS, aguardando por anos um direito à aposentadoria e não tem, enquanto Cuba nos dá o calote numa dívida de 600 milhões de dólares. Eu penso da seguinte maneira: se eu tenho uma pessoa, e eu passei por essa experiência de tomar um calote, quando você toma um calote, quando você tem a sua relação com o não pagador é de querer se distanciar. E foi o que fez nos últimos 4 anos o presidente Jair Messias Bolsonaro. Por que você vai querer ter relação com quem te prejudica, com quem não te paga? E não tem sinais. Cuba não dá sinais de que vai poder pagar. O que acontece, as notícias que a gente tem de Cuba, é de homens e mulheres se lançando ao mar para fugir do sofrimento da ditadura que é imposta a eles, da maneira que eles têm que viver, onde o governo controla toda a renda da população, controla o que o povo pode ou não pode comprar, pode ou não pode consumir. Então, não é esse tipo de governo que nós queremos, mas, infelizmente, é o governo que está se aproximando do Brasil. E vale ressaltar também que o Lula já usa roupas que são parecidas com a que usava o Fidel Castro. Ele já mostra em discursos que ele está mais maduro. E não existe democracia no mundo onde você não possa emitir a sua opinião. Não existe democracia. A democracia ela não prende adversários políticos. Quando você começa a ter adversários políticos sendo presos, quando você começa a ter o cerceamento da fala, o poder de se expressar, a gente realmente pode entender que essa proximidade já não é mais só no campo da ideologia, ela já está na prática acontecendo no Brasil. Verdade, Pedrão. Engana-se quem acha que todo esse personagem que envolve o Luiz Inácio é aquele sindicalista, trabalhador, né, representante lá de metalúrgico. E não, é um cara que tem método, um cara que tem a maldade. O pessoal fala, não, porque o PT é de centro-esquerda. Não. Se vocês acompanharem aí, dá um Google aí, como o presidente Bolsonaro falava, e dá uma pesquisada aí, realmente não é de hoje essa amizade do Lula com os ditadores cubanos. Não é isso, doutor Daniel? Não, sem dúvida. O Lula representa aquela extrema esquerda mesmo e de uma linha bem daquela marxista mesmo. Aquela do que foi implantada lá a nível de União Soviética e que agora a China tenta reeditar. Justamente um confronto ali entre União Chinesa, vamos chamar assim, mudando da União Soviética para a União Chinesa, contra os Estados Unidos. E o Lula está como um personagem ali na expectativa de ser uma sucursal da China, de ser ali uma filial da China na América Latina. Ser o cara, o gerente da América Latina para a China. E, assim, esse encontro aí do Lula com a China e outras ditaduras em Cuba, eu acho que ele é bem simbólico e demonstra justamente o que o Lula está movimentando a nível de política internacional. E ele entrou com o discurso de quê? De que o Bolsonaro se afastou dos países, ninguém queria conversar com o Bolsonaro. Lembra dessa conversinha dele, do Lula? Acabou com nenhum país queria conversar com o Bolsonaro. E aí agora os países que querem conversar com ele são Afeganistão, Irã, Nicarágua, Venezuela, Rússia, Angola.
e por aí você vê os países que ele tem contato. A ideia lá seria o tal do G77, que eles querem fazer em Cuba. Cuba, que, muito bem lembrado aí... Errados do mundo. Há uma reunião de 77 países com dificuldades que podem se render ao governo chinês. Exatamente isso, exatamente isso. A China já tem intenções de implantar um polo lá em Cuba, um polo de inteligência em Cuba. Então, você vai vendo como que isso está avançando. E, assim, a tendência futura é que, se o Brasil não parar nesse rumo, nessa trajetória de se aliar a ditaduras, ele vai sofrer mais cedo ou mais tarde um bloqueio por parte dos Estados Unidos, o que seria bem ruim para o país. Não só dos Estados Unidos, como da União Europeia, que também está contra esse avanço chinês. E aí vale lembrar o seguinte: o que compõe uma democracia? Você pode aí ter diferenças aí de um lugar para outro com relação a como é que funciona a democracia em um lugar e outro. Mas duas questões são essenciais numa democracia: eleições livres e limpas e liberdade. Todos esses países você acha que a gente já enxerga que não tem. Privada. E o direito à propriedade privada também. Não, então entra na liberdade, na questão da liberdade. Liberdade à propriedade privada, liberdade de expressão, liberdade de livre manifestação religiosa, tudo embarcado ali, vamos botar assim, de uma forma lato sensu. Afeganistão não tem isso, Irã não tem, Nicarágua já não tem, Venezuela não tem, Rússia não tem, Angola não tem, China não tem, Cuba não tem, e aí fica a pergunta: no Brasil, eleições livres, limpas e liberdade. Não toca nesse assunto que é Deixa eu perguntar no ar. Tocar nesse assunto é antidemocrático no Brasil, né? Falar de eleições limpas, querer eleições auditáveis, já está sendo considerado ato antidemocrático. Essa provocação, doutor Daniel, é muito interessante, né? Essa reflexão, né? Porque por muito tempo a gente falava do comunismo, do socialismo, vai para Cuba, vai para Venezuela, aquela coisa. Hoje a gente tem esse retrato aqui no Brasil. Então a gente não precisa ir tão distante, que algumas coisas já estão acontecendo aqui no Brasil. Algumas não. Boas coisas, algumas uma quantidade significativa aí de coisas que não tem como o próprio doutor Daniel falou sobre liberdade. Liberdade também envolve liberdade de imprensa. E agora eu quero, junto a isso, fazer uma pergunta para o meu amigo Emir Laranjeiras, que é jornalista. Na campanha política do ano de 2022, Emir, o presidente Bolsonaro não pôde colocar ali na sua campanha política que o Lula tinha amizade com ditadores. E assim ele, depois de elegido, ele recebeu aqui o ditador Nicolás Maduro e agora ele faz uma viagem para Cuba para saudar os seus amigos ditadores. Se era fake news e não pôde colocar, por que o Lula está indo agora, Emir? Não, exatamente isso é desmascarar a hipocrisia dessa turma. Porque não só veículos de imprensa foram perseguidos, porque nós estávamos mostrando a verdade, nós estávamos falando os fatos, não criando narrativas. Então, quer dizer, a gente foi cerceado, a Jovem Pan sofreu ações judiciais, jornalistas foram demitidos de emissoras, jornalistas foram presos, jornalistas foram exilados, pessoas comuns foram presas por opinião, só pelo fato da gente estar falando que Lula é amigo de ditador. Aí você vem uma Suprema Corte e proíbe você falar uma coisa alegando a pecha de fake news, como se isso fosse uma fake news. Então, você vê hoje, graças à internet, a gente pode ainda fazer essas comparações. O que o consórcio Faz o L de comunicação fez foi nitidamente embarcar numa narrativa aonde eles mesmos estavam criando as próprias narrativas. E nós, jornalistas, nós que trabalhamos com a verdade, nós que buscamos honrar o nosso diploma, honrar a nossa profissão, estávamos sendo cerceados
por uma cambada de militantes, cabelo azul e sovaco cabeludo, nas redações da maioria dos jornais, aonde você pega e faz uma pauta. Quer dizer, um exemplo simples do jornalismo. Como é que funciona para você colocar uma matéria no ar? Existe um termo chamado pré-pauta. O que é pré-pauta? A pré-pauta é aonde se decide se aquilo é verdade ou não é, aonde a produção faz a apuração do fato para ver se aquilo vale a pena entrar no ar ou não, para ver se aquilo tem uma relevância de informação para a sociedade. Definido-se a pré-pauta, isso vira pauta e é feita a reportagem. Quer ver uma coisa simples que eu vou falar aqui agora, que retrata essa manipulação da imprensa? O caso do porteiro de Bolsonaro. A Globo faz o L, consórcio faz o L, mesmo sabendo que aquele fato era inverídico, porque Bolsonaro não estava no condomínio no dia, ela, no Jornal Nacional, falou o seguinte: vamos contar uma historinha. Pode não ser verdade, mas vamos contar a si mesmo. Então, para você ver o nível que foi ano passado, nessa questão desse jornalismo militante, não só do jornalismo, mas também da Suprema Corte, das instituições que trabalharam contra a liberdade e contra a verdade. Porque o que eles fazem de melhor é tentar reescrever o passado, esconder a história e criar as narrativas. Tem vários discursos de Lula que falam: temos que criar a narrativa perfeita. Bolsonaro não vai ser presidente. Nós temos que criar a narrativa. Ele falou no discurso lá do Foro de São Paulo para o Maduro: você tem que criar a narrativa perfeita. Então, tudo deles é narrativa. E a narrativa tem que se impor, porque se não tiver a narrativa, eles não têm nada. São os famosos inimigos imaginários que eles criam e vão para dentro com aquele bloco todo, entendeu? Perseguindo, calando, porque nós fazemos com que as pessoas pensem. A gente não está aqui defendendo nenhum lado nem outro. Não, é simplesmente a verdade foi feita para ser falada e a verdade foi feita para levar informação às pessoas. O telespectador, quem está ouvindo a gente, a nossa função é fazer ele pensar, não é manipular ele. Não é o que aquela imprensa está fazendo. Então, o que aconteceu com o jornalismo, eu até brinco, né? Hippie jornalismo, porque acabou, irmão, acabou. E hoje nós vemos que continua a mesma coisa. Tanto é que a conta foi paga agora em verba de patrocínio. Verdade, Emir. E eu quero aproveitar, Emir, você falou da nossa audiência, eu quero saudar aqui aqueles que estão enviando mensagem aqui para a gente pelo chat aqui do YouTube, nosso amigo Magno Fernandes, de Niterói, Tiago Fontoura, Luiz Júnior, fora PT, Fernanda Isis, Simone Marchetti, Leon, o vereador Douglas Gomes estava aqui presente, está aqui presente no nosso programa de hoje, está aqui nos acompanhando. Saudar aqui o vereador Eliésio Lobo, Tânia Mara, Adalto Oliveira. O Adalto Oliveira deu uma informação muito boa aqui para gente. Bom dia. Faltam 1.213 dias para o desgoverno do Nine acabar. Então, é melhor pensar por aí. Manda um abraço aí para Marília Matos também, chegando agora. Marília Matos, diretamente de Niterói. Gente, todos vocês que estão nos acompanhando por aqui, o que Emir falou é muito verdade. E, com certeza, vocês vão ver essa notícia que está aqui embaixo. Lula vai a Cuba se reunir com ditadores, passando na televisão de vocês, mas de uma outra maneira. E não dessa maneira que está sendo colocada aqui, que está sendo mostrada, que é a verdade. Ele vai para lá para poder fumar charuto cubano com os amigos ditadores dele e falar como que eles podem aí traçar os próximos planos, os próximos rumos do progressismo, do socialismo, do comunismo pela América Latina. Leonardo, então, pode falar, meu amigo. O que não pode passar em branco e sair da nossa mentalidade. Em 2010, estou no ar? Está no ar. Em 2010, quando o Lula era presidente, o governo cubano contraiu uma dívida de mais ou menos 176 milhões de dólares com o BNDES, para tal da construção lá do Porto Mariel, que depois foi notícia em relação à corrupção da Odebrecht, que amplamente foi assunto durante a discussão da Lava Jato. Então, nós temos um grupo que se beneficia
com o mal do brasileiro, porque esse dinheiro, como eu citei ainda há pouco, deveria ter sido empregado para o bem da população brasileira. O que aconteceu quando o presidente Bolsonaro assumiu, que cortou relações com esses países, foi por não querer ter relações com quem prejudicou a nossa pátria por muito tempo. Porque a dívida que Cuba tem, a dívida que a Venezuela tem com o Brasil, ela não é uma dívida com o presidente, com a figura do presidente atual. Ela é uma dívida com o nosso país. E o devedor, ele não tem que ter uma boa relação para poder pagar. O devedor tem que simplesmente pagar. Então, o que o Cuba e a Venezuela deveriam ter feito ao longo desses anos é ter vergonha na cara e pagar a dívida que eles têm com o Brasil, a dívida que eles têm com o país. Então, eu ainda ouço pessoas que defendem é interessante para o Brasil ter política internacional onde empresta e aí esses países pagam a nós com juros. Seria. A questão é que Cuba e Venezuela são países caloteiros, que não pagam. Então, nós não podemos ter, e foi dessa maneira que se comportou o presidente Jair Messias Bolsonaro, nós não podemos ter relações com esse tipo de gente que não paga a dívida que tem. Outra maneira, a garantia dessa dívida eram, sim, ativos de charutos cubanos. Então, não interessa para nós hoje, nosso país não consome, não interessa para nós hoje receber charuto cubano em troca dessa grana toda que foi liberada para Cuba na ocasião. Verdade, o que justifica, né, Pedrão? O que justifica você receber o devedor na sua casa, abraçar, tirar foto, como o Lula fez com o Maduro, e dizer ali que tem uma narrativa contra ele, ficar defendendo aquele que está te devendo. Você sabe que ele está te devendo. Ele declarou durante o governo Bolsonaro que não ia pagar a dívida. Essa dívida não está sendo cobrada pelo Lula. E aí já falam até em recalcular a dívida para diminuir o valor. Então, assim, o que justifica isso? Eu só consigo enxergar que a visão do Lula é financiar ditaduras ao redor do mundo. Mas justifica... Em especial na América Latina. Exatamente. Como ele fez com o programa Mais Médicos também, né? A gente pode até aqui lembrar que a ideia do Mais Médicos era você pegar os médicos cubanos e pagar o salário para a ditadura. O salário deles, depois deles trabalharem, era pagar mais de 70% para a ditadura de Cuba e eles nunca verem esse valor. Exatamente. Como o próprio Lula falou que em setembro ia entrar o grosso e depois o grosso ia crescer. Então agora eles estão querendo empurrar o charuto no toba da população brasileira para aumentar esse volume do grosso que já está entrando, irmão. Só pode ser isso. A sacanagem é grande no sentido de que, como o doutor Daniel citou, é a minha interpretação dessa situação. Alguém está se beneficiando, porque não é aceitável, eu trago essa discussão porque não é aceitável você ter relação com quem te prejudica. Então, para que nós queremos? Por que vamos continuar insistindo numa relação com quem nos prejudica, com quem não nos paga a dívida que tem? Porque hoje, né, a Venezuela e Cuba são devedores caloteiros do Brasil. E quando Maduro esteve no Brasil e foi perguntado, foi interpelado sobre a dívida, foi segurança agredindo jornalista. Entende? Então, não é possível. Eu só entendo por uma ótica. Alguém leva vantagem nisso aí, e essa vantagem foi claramente esclarecida durante a Operação Lava Jato, que mostrou que o Barbudinho recebia uma grana em troca lá nos acordos da Odebrecht para dar palestras caríssimas, palestras que existiram e hoje não existem mais. Pode falar, aí. E uma coisa que está nítido e notório para todo mundo é que o único poder que pode fazer alguma coisa é o nosso legislativo. E eles estão preocupados com o quê? Com taxar jogos, com o Centrão querendo o Ministério do Esporte, com emenda parlamentar, com isso, e a mídia embarcando em cima disso. E agora criar ministério é uma coisa boa.
Eu estava assistindo ontem aquele 3 em 1 lá da Jovem Pan, aquele Piperno, aquele cara é um boçal, irmão, impressionante. Ele não tem cérebro, é um cabeça de abóbora, só pode ser. O cara falando, mas o que tem que criar mais um ministério? Então, quer dizer, o governo passado diminuiu o ministério, abaixou os gastos públicos, deixou o superávit, e agora fica vendo essa turma dando cambalhota, falando que criar ministério é bom. Não, porque o Centrão tem que ter um ministério para poder ter a base do governo. Porque emenda, orçamento secreto não é mais, agora é emenda parlamentar e tal. Então, é uma possalidade. Eu acho que essas pessoas acham que nós, brasileiros, somos burros, completamente idiotas, que nós não estamos vendo o que está acontecendo. Chegou a um cúmulo, eu vi num programa desse de bancada, uma esquerdista defendendo que as câmeras foram apagadas corretamente. Aquelas câmeras lá do Flávio Dino foram apagadas corretamente por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, é malabarismo, é acrobacia, é cambalhota atrás de cambalhota para tentar justificar o injustificável. E, assim, realmente, eu concordo com você que o nosso Congresso ele precisa agir, mas pelo que a gente vê, todo dia o Congresso sendo atacado e, infelizmente, a reação que a gente espera não vem. Até porque eu acho que está na pauta aí de hoje, o Léo pode confirmar para a gente, a questão do Barroso com relação à interferência lá na CPI. Não é isso, Léo? Sim, também está na pauta aqui, a gente vai comentar sobre isso. Eu só queria aqui complementar algumas falas, por exemplo, sobre o programa Mais Médicos. Foi muito bem falado pelo doutor Daniel, e essa relação que o PT estabeleceu através desse programa que financiava a ditadura de Cuba, trazendo cubanos aqui para o Brasil, tirando o emprego de brasileiros, né? E também trazendo com uma certa suspeita médicos formados em Cuba para atuarem aqui no Brasil. A gente sabe que isso pode ser muito bem uma fábrica de diplomas. O presidente Bolsonaro dessa suspeita, parece que surgiram até algumas pessoas ligadas a uns políticos, mas melhor a gente não aprofundar muito nisso. Sim. Sem contar as Farc, né? Que eles entraram no Brasil via Mais Médico para poder vir para as comunidades e treinar a turma aí. E eu represento aqui também um grupo de médicos formados no exterior, né? Alguns de vocês sabem, eu tenho 5 anos de medicina cursados fora do Brasil, estou aqui lutando para concluir. E nós temos hoje, estudando medicina e formados fora do Brasil, mais de 50 mil pessoas que desejam, mais de 50 mil brasileiros que foram buscar o seu diploma fora do Brasil e que desejam uma oportunidade como essa há anos de participar de um programa como Mais Médicos dentro do Brasil e servir a sua pátria. Foram estudar fora e querem voltar para servir a sua pátria. E durante esse momento do governo do PT, não tiveram oportunidade porque essa oportunidade estava na mão do Raul Castro, porque não era nenhuma oportunidade para os médicos cubanos, porque, como citou bem o doutor Daniel, os médicos recebiam 30% do que era destinado a pagar a cada um deles, e os 70% ia para o governo de Cuba. O que a gente vê de notícia de Cuba é só tragédia, coisa que nós não queremos ter no Brasil. Mas se nós não ficarmos atentos, se nós continuarmos acompanhando o processo, sem reclamar, sem lutar, sem brigar, daqui a pouquinho estaremos vivendo a mesma condição, porque ele quer mostrar o seguinte: governos como o do Lula, já posso citar aqui, quer dizer para a população que eles sabem o que é melhor para nós. Nós deixamos de saber o que é melhor para nós e aí cobrar do governo, e o governo determina o que é melhor para a população. Verdade, Pedrão. E ainda em relação a Mais Médicos, vale lembrar que os médicos não podiam trazer os seus familiares aqui para o Brasil. Eles permaneciam na ditadura cubana. Para quê? Para que eles prendam eles de uma maneira que ele tenha que voltar para ver a sua família. Então, a não ser que o cara queira ter uma nova vida sem a sua família, o cara é um cara sozinho, aí tudo bem, ele vai ficar no Brasil. Mas se ele tem filhos, se ele tem laços com o seu país de origem, tem a sua mãe, seus pais, seus irmãos, e em um determinado momento ele vai precisar voltar para o país dele de origem, né? Então, o programa Mais Médicos, que foi instituído pelo governo Bolsonaro, em relação a essa amizade aí, que não se deve ter uma amizade com quem está devendo, eu até faço uma analogia.
É como se eu devesse para um banco, vamos pegar a Caixa Econômica Federal, por exemplo, eu tenho um empréstimo com o banco e é como se o banco tivesse vindo me receber de tapete vermelho, de tudo mais. Caramba, eu estou devendo o banco, meu nome está no SPC. Então não tem tanta lógica a gente continuar essa amizade, mas não é com o dinheiro dele, é com o nosso dinheiro. Enquanto isso, ele está gastando no cartão corporativo, enquanto isso, ele está viajando o mundo com o nosso dinheiro. A dona Janja está comendo do bom e do melhor, está vestindo roupas caríssimas. Então, isso não é com o dinheiro dele, é com o nosso dinheiro. Então, até porque a gente sabe que o Lula, em relação a trabalho, foi a primeira narrativa, talvez, que ele criou, que ele era um trabalhador. A gente sabe que tem esse problema aí no dedo, ele é aposentado, né, por invalidez. Então, a gente só não sabe agora se foi num torno ou se foi um caranguejo que comeu, que cada dia é uma história diferente, né? Daqui a pouco ele vai falar que teve um pirata que comeu o dedo dele. Enfim, cada dia é uma história diferente. Mas vamos seguir aqui o nosso programa. Só queria destacar para a nossa audiência que vocês vão ver essa notícia passando no Jornal Nacional, que o Lula foi a Cuba encontrar com não sei quem. Eu ouso a dizer que o William Bonner, ou seja lá quem for o âncora do Jornal Nacional nesse momento, que eu não assisto, vai falar que foi fazer reunião com o presidente de Cuba. Gente, Cuba não tem presidente. Cuba tem ditadores. E é assim que acontece também na Venezuela, assim que acontece na Nicarágua e em outros países que o Lula e o PT continuam com essa amizade nefasta. Fala, Pedrão. O Dias-Canel é um ditador, sucessor da família Castro, né? Sucedeu o Raul Castro. Anda tirando fotinhas lindas, lindas, porque para os ditadores, tudo, tá? Como o Léo mesmo citou. Para os governantes, é o palácio, são os hotéis caríssimos, e para o povo... Carne folhada a ouro, igual o Maduro comeu da outra vez. Para os ditadores, tudo. Para a população da Venezuela e de Cuba, resta se lançar no mar, resta para os venezuelanos fugirem do seu país, abandonando casa, veículo, deixando a sua cultura, largando tudo para buscar uma nova oportunidade de pelo menos ter o que comer. É isso que está acontecendo nesses países e o Lula tem passado por cima. Vou deixar claro, já que vamos mudar de tema. Venezuela deve para o Brasil em torno de 1,7 bilhão de dólares. Gente, é muito dinheiro para uma população brasileira que vai a uma unidade de saúde do SUS e não consegue ser atendida. Não, e quantas microempresas, quantos MEIs não poderiam ser beneficiados com um valor desse para poder dar um incentivo ali no seu negócio, começar um negócio? Quantas pessoas que estão desempregadas não poderiam virar empreendedores a partir de um incentivo desse, com um valor desse, que esses países aí, essas ditaduras, devem ao Brasil? Então, assim, esse valor poderia estar dentro do país, circulando e gerando emprego, gerando renda, tirando realmente as pessoas da fome, como o Lula falou que ia tirar, mas quem a gente vê que ele está tirando a fome é do Maduro para comer carne de ouro. Verdade. Pessoal, passando aqui para o próximo tema, eu quero comentar rapidamente, o Puff, sobre a entrevista do Donald Trump lá nos Estados Unidos. O Puff vai mudar aqui para a gente o rodapé. Gente, mais de 200 milhões de visualizações na live lá do Donald Trump nos Estados Unidos. A gente, como o Emir estava falando aí dessa questão geopolítica, né, desse movimento novamente à direita, podemos dizer assim, a exemplo do que também está acontecendo na Argentina, com a ascensão do candidato Javier Milei, conhecido como Bolsonaro argentino, e o Bolsonaro, na época, ele era tratado também como Trump brasileiro. Então, a gente pode estabelecer aí uma relação entre essas três potências da América. Os Estados Unidos da América, Brasil e Argentina. Então, a gente sabe que as eleições também norte-americanas, elas ditam, né, o que pode acontecer nos próximos anos. E a gente vê, novamente, a ascensão do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos com mais de 200 milhões de visualizações, enquanto a gente tem um presidente dos Estados Unidos que está com alguns problemas, né, até problemas mentais, né, que a gente tem acompanhado alguns conteúdos, alguns vídeos na internet,
Então, quero saber como vocês estão acompanhando isso. Emir, pode ser novamente uma guinada da América à direita? Eu não digo nem novamente, Emir, porque essa guinada nunca deixou de acontecer. O que aconteceram foram arbitrariedades, até já respondendo a sua pergunta, né, meu amigo? O que aconteceram foram arbitrariedades, assim como aconteceu aqui no Brasil, também aconteceu nas eleições norte-americanas, não foi isso? Não, exatamente. É importante ressaltar que essa notícia saiu no portal circuitoabertonews.com.br. É isso Eu aí. sigo lá, eu sigo lá. Estamos pautando aí. Estamos pautando agora o boletim da manhã também, aqui nessa manhã. Isso mostra, esses 200 milhões de visualização, mostra a força que tem a direita. Isso não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. Hoje, com certeza, a gente tem mais audiência do que a live do Nine falando com o presidente que está rolando agora, às 9 horas da manhã começou. Então, quer dizer, eles tentam, eles não têm engajamento em rede social, eles não têm nada disso. Esse movimento que está sendo feito com o Trump, o que acontece lá, acontece aqui no Brasil. Eles têm um modus operandi no mundo inteiro. Persegue, caça, tentam queimar a imagem, macular a imagem da pessoa, tentando com isso manipular a opinião pública. Por quê? Aí eu volto no ponto da censura. Porque eles querem calar as redes sociais e querem, até agora aqui no Brasil, tentando empurrar no meio do caminho lá da PEC, lá dos jogos, tal, essa questão das redes sociais. Por que eles querem calar? Exatamente por causa disso. Eles tentaram destruir a imagem do Trump, e Trump hoje é líder. Aquela foto do Trump que ele tirou lá para botar o dedão lá no tocar o piano, né? Aqui no Brasil é tocar o piano, né, Daniel? Tocar o piano lá da delegacia. A foto do Trump viralizou. Eles venderam camisa com aquela foto, boné com aquela foto. Então, quer dizer, eles tentam tirar a imagem, destruir a imagem da pessoa. Só que as redes sociais não deixam isso acontecer. Porque é nítido. O engajamento dos conservadores, o engajamento dos liberais, o engajamento da direita, é um engajamento orgânico. Sabe por que orgânico? Porque a gente busca a verdade. E uma coisa é certa, quanto mais perseguem conservadores, mais os conservadores vão em busca da verdade. É exatamente isso que está acontecendo. Então, como a imprensa mundial já está decadente, teve até vídeos que circularam na internet na época da Covid, que todos os telejornais do mundo com a mesma pauta falando a mesma frase. Chegou a dar medo aquilo. Aquilo ali é a criação de uma nova ordem mundial. Você tinha Índia, Estados Unidos, tal, a mesma frase, a mesma chamada. Parece que tem um cara por detrás de tudo que soltou uma pauta mundial. E essa questão que antigamente nós éramos manipulados pela imprensa, porque eu sempre falei, a imprensa era um canal de uma via só, mão única. Então você consumia os enlatados que eles produzem. Fato. Não tinha onde você buscar. O Google, as pessoas tinham preguiça de buscar no Google para ver essa. Só que agora não, o Twitter, o Instagram, tal, chega imediato. Saiu a notícia, chega imediato. Você olha assim, pô, isso não é verdade, vou pesquisar. Aí você vai a fundo. YouTube aqui com o Boletim da Manhã. Exatamente. Aí você passa aí a fundo. E isso mostra claramente que esse movimento conservador ele veio para ficar. Tanto é que está tendo essa esperneada toda aí da coisa dos BRICS, agora o Lula na ONU, porque eles estão sentindo que estão perdendo espaço. A China está querendo conquistar o mundo inteiro, é fato. Isso aí, o Partido Comunista Chinês, eles têm aquela linha deles. Aqui. Só que eles estão agora querendo interferir no mundo inteiro. Então, eles estão entrando numa linha. E está tendo uma resposta dos conservadores. E aonde é a nossa resposta? Nas redes sociais. Então, essa entrevista lá do Trump, que deu para o Tucker Carlson, foi sensacional. Não, e foi na rede social, né? Eu estava vendo que foi no X, que era o Twitter, né? Bateu a Fox. O Carlson é um exemplo simples. Ele foi demitido da Fox News. Aconteceu aqui no Brasil a mesma coisa. Os jornalistas foram demitidos. O último agora foi o Pavinato. Eles foram demitidos da emissora, foram para o seu próprio canal do YouTube e bateram a emissora em audiência.
para você ter ideia, o nível que é uma coisa que é simples você ver. O programa do Pavinato, quero deixar um abraço aqui para o Pavinato, brilhante advogado, brilhante comunicador, ele entra no ar com Tremos nos Us, que ele fez em uma paródia nos Pingos dos Is, ele entra no ar todo dia, sexta-feira, no YouTube, no mesmo horário do Pingo dos Is. Ontem eu reparei um detalhe que pouca gente reparou. Quando você fazia a questão da enquete da Jovem Pan, aparecia lá em cima o número de pessoas que participaram da enquete. Ontem não apareceu. Pavinato está batendo 70, 80 mil pessoas simultâneas nas lives dele todo dia de 6 horas da tarde. Então, quer dizer, ele já atropelou os Pingos nos Is na Jovem Pan. A mesma coisa aconteceu com o Carson. Agora, isso deixa os cabeças de abóbora da esquerda desesperados, porque eles não têm esse engajamento orgânico, entendeu? Isso é uma prova, não vou me alongar muito, porque quando falar de comunicação eu me amarro, é minha praia. Eu não vou prolongar muito, mas isso mostra a força da direita mundial, irmão. Eles podem tentar, só que não vão conseguir. A grande verdade, Emi, só fazendo a introdução, vou passar a palavra para você, Daniel, e para o Pedrão. A grande verdade é que o povo não é mais bobo. O pessoal já falava. Tem aquela questão de 1984, né? Aquele filme, O Grande Irmão, da manipulação da mídia, da introdução da mídia em população de massa, né? Em comunicação de massa, né? E agora a gente tem a internet, tem as redes sociais, que deixa o povo mais consciente daquilo que está se dizendo. Hoje a gente vê as pessoas assistindo a televisão, assistindo o telejornal e debatendo com aquilo que o âncora está passando para você. Não, peraí, não é muito bem assim, não foi assim que eu acompanhei, não. Né? O doutor Daniel, Pedrão, eu vou pedir só para vocês serem um pouco breve, porque o Emir já falou bastante sobre o tema. Não, como jornalista que é de formação, realmente tem propriedade para falar sobre o assunto. E a gente ainda tem uma outra pauta. Só para vocês comentarem rapidamente sobre a grande entrevista que o presidente Donald Trump deu nos Estados Unidos, batendo mais de 200 milhões de visualizações. Eu acho que fica clara aí essa questão da perseguição e o resultado dessa perseguição. É um Trump ainda maior do que antes, enquanto ele estava presidente. Essa perseguição, se a gente voltar um pouco na história, a gente vê que toda vez que você persegue, isso gera frutos. O evangelho, a nível de Bíblia, de história, o evangelho, como a gente conhece hoje, começou a se expandir a partir da perseguição. Você começou a ter pessoas que tiveram que ir para vários locais diferentes e aí aquela mensagem foi levada para vários locais diferentes por conta da perseguição. É justamente o que a gente enxerga hoje na imprensa brasileira. Você tem um Pavinato, você tem um Alan dos Santos, lá dos Estados Unidos, você tem uma série de jornalistas, Augusto Nunes, Ana Paula e vários outros, que foram saindo ali do canal de televisão, cada um vai abrindo o seu canal, alguns abrem um canal juntos, e você tem se espalhando, e o conservadorismo, a partir disso, avançando ainda mais, e a verdade avançando ainda mais, porque, assim, eu entendo que as pessoas que deixam ali de acompanhar aquele programa que acompanhavam, para passar agora a acompanhar o Pavinato e outros jornalistas, às vezes não é só por ser o Pavinato ou só aquele jornalista, mas sim pela verdade que eles trazem com eles, e é isso que as pessoas buscam hoje, cada vez mais, há uma busca por essa verdade. E as pessoas querem ouvir a verdade e ter a sua própria opinião a partir da verdade que é apresentada. Então, assim, essa entrevista aí do Trump numa rede social com mais de 200 milhões de acessos demonstra toda a força do Trump, que eu espero que se eleja novamente ali nos Estados Unidos, assim como o Milei na Argentina e, quem sabe, o Bolsonaro aqui no Brasil. Apesar da inelegibilidade, a gente está falando de Brasil, tudo pode acontecer. Na verdade, Estados Unidos, Argentina, Brasil, estão vivendo a mesma sensação. Nós estamos num momento de saudade daqueles que governavam o Brasil com autonomia, com força. O que aconteceu nos Estados Unidos com a entrada do Biden é que os Estados Unidos perdeu o poder, perdeu a representatividade mundial. O Trump valorizava e muito
a autonomia dos Estados Unidos. Valorizava muito que os Estados Unidos continuasse sendo um país forte na representatividade mundial. Com a entrada do Biden, permitiu isso que está acontecendo agora, que a Rússia se expresse com força e consiga manter uma guerra por 2 anos, mesmo contra a vontade das organizações das Nações Unidas, né? Permite também que a China avance, como está avançando, fazendo reunião toda hora para crescer o bloco comunista no mundo. E o que fica para o americano, a meu ver, é um pesar. O que fica para o argentino é uma sensação de pesar, de saudade do tempo que foi governada pela direita. A Argentina teve 4 anos de governo de direita, onde se conseguiu respirar. E é isso. O Milei hoje representa esse avanço da direita na Argentina e parece, sim, que vai vencer, que vai ganhar. A força da direita no Brasil permanece intacta. Quanto mais batem no presidente Bolsonaro, mais ele cresce. Segundo o jornalista esses dias da CNN, falou quase que em lágrimas que a representatividade do presidente Bolsonaro permanece quase que inabalada e crescendo, cada dia mais cresce. Enfim, o conservadorismo e o cristianismo no Brasil e no mundo é maioria expressiva. No Brasil, nós temos mais de 80% da população, é importante a nossa audiência saber disso, mais de 80% da população é conservadora e cristã, mesmo que expresse esse cristianismo por diferentes vertentes. Tem o cristão que é católico, tem o cristão que é evangélico, tem o cristão que não é praticante, mas nós somos, sim, mais de 80% da população. O que aconteceu no Brasil durante um tempo é que essa população conservadora e cristã não participava da política, não participava. A esquerda só prevaleceu porque existia uma parte do conservadorismo, uma parte desse povo cristão que vivia à margem do pensamento político, que foi resgatado a partir de 2019 pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, a gente hoje tem muita força, a gente hoje tem muita capacidade de voltar ao poder, e 2026 está logo aí, 2024 também é oportunidade para a gente ter maioria em todas as casas legislativas do Brasil e em prefeituras, e 2026, se Deus quiser, a gente volta ao poder para dar caminhos de direita para o Brasil e, se Deus quiser, para o mundo. É isso, Pedrão. Eu quero colocar aqui o Puff, colocar aqui o nosso próximo tema, tá? E juntamente a isso que o Pedrão está falando, a gente está acompanhando de perto o que está acontecendo lá na Argentina, nas eleições presidenciais, que já tiveram as prévias, agora em outubro tem o primeiro turno e em novembro o segundo turno. Então, o Javier Milei lá, representante da direita, não é extrema direita, como a mídia diz, é porque a Argentina, de fato, nunca viveu a direita, né, o conservadorismo, de fato, o liberalismo, né, o Milei se diz um libertário, não é isso, Pedrão? Então, a gente vai estar acompanhando aqui de perto, juntamente com o nosso correspondente em Foz do Iguaçu, na fronteira com a Argentina, o Pedrão, não é isso? Se Deus quiser, no dia 22 teremos vitória na Argentina, está caminhando para isso. A preocupação na Argentina é que as eleições sejam seguras, né? Porque se forem seguras, a chance do conservadorismo, do cristianismo vencer é muito grande, porque na Argentina também o conservadorismo e o cristianismo é maioria e a tendência que der a vitória do Milei. Verdade. Para você que está acompanhando aqui o nosso papo, não esquece de se inscrever no canal aqui da Sou Mais Brasil e ativar o sininho para você receber a notificação assim que o nosso programa entrar aqui no ar. Também tem o nosso WhatsApp que está passando aqui na nossa tela. Você pode enviar a sua pergunta, a sua sugestão. Se você quiser até aparecer aqui, enviar um vídeo para a gente, alguma pergunta, algum tema, o programa é nosso, a nossa audiência faz parte do programa. Então, o nosso telefone está passando aqui embaixo na tela, você pode entrar em contato com a gente. E o último tema de hoje, gente, é sobre o Barroso em relação a essa interferência na CPI do MST. O doutor Daniel já tinha introduzido, né, no outro tema, doutor, deixar você com a palavra para falar sobre o ministro Barroso, que por várias vezes, né, por várias oportunidades,
está se mostrando um militante e não um juiz da Suprema Corte brasileira. Não é isso, doutor? Sim, com certeza. Infelizmente, a gente enxerga, tanto da parte do ministro Barroso quanto da parte do ministro Fachin, que por vezes falta justamente a isenção de um julgador. E eles deixam o lado ideológico e militante falar mais alto e agem por impulso. O Barroso é um defensor do MST, como a gente sabe, já fez live com membros do MST, participou de lives, então, assim, ele já deixou expressamente claro a sua preferência ali ideológica por apoiar o MST. Inclusive, eu acho que ele deveria se declarar suspeito em um tipo de processo como esse, já que ele tem essa ligação tão próxima ao MST, a ponto de participar de lives desse movimento. Então, assim, ele tem um interesse pessoal, ideológico. Não estou dizendo que ele tem interesse financeiro, mas, pelo menos do ponto de vista ideológico, ele se alinha a esse pensamento do MST, já participou de live. Então, assim, caberia a ele se declarar suspeito em um processo como esse. Mas, ao invés disso, ele dá uma decisão que interfere diretamente no poder legislativo. Mais uma vez, nós temos uma decisão do STF, uma decisão do Judiciário interferindo no poder legislativo. Dessa vez, a decisão foi no sentido de que a CPI não poderia ouvir membros de uma empresa que teria recebido dinheiro público, ou seja, dinheiro do Estado de Alagoas, para em torno de 5 milhões, parece, para contratar ônibus para levar pessoas para fazer manifestações do MST. A gente sabe como é que funciona essas manifestações do MST, né? Invadir terras, invadir propriedade privada, depredar e tudo mais. Então, assim, dinheiro público pago para o MST fazer terrorismo no campo. E o ministro Barroso impediu que essas pessoas fossem ouvidas, que essa investigação avançasse mais a fundo. Por conta disso, o relator, que é o deputado, me ajuda a lembrar o nome dele aí, deputado Ricardo Salles, falou que vai encerrar a CPI porque não dá mais, está correndo uma série de interferências. Já foi o Arthur Lira impedindo que houvesse um depoimento, agora o Judiciário, através do Barroso, impedindo também depoimentos. Então, ele falou que vai encerrar e apresentar o relatório. Ele falou que já tem provas suficientes e contundentes para que esse relatório gere aí indiciamento de pessoas como o famoso José Rainha, aí, que todo mundo conhece do MST, entre outros aí, porque uma série de crimes foram apurados por essa CPI. Vale a pena lembrar, doutor Daniel, vale a pena lembrar das falas do Barroso, né? O que ele já falou aí um tempo atrás, falou que derrotou o bolsonarismo no Brasil, perdeu o Mané, não a mola. Então, ele já deu aí indícios de que realmente é um militante e não um ministro, como deveria ser, como guardião da Constituição. Em relação ao MST, Daniel, e essas manifestações, também vale lembrar a volta do imposto sindical, que vai com certeza financiar essa baderna aí, movimentos de MST, esses movimentos aí deles aí, eu não sei nem nomear isso, cara, movimentos sociais. Movimentos terroristas, assim. Entendeu? Então, volta aí também, além do dinheiro público envolvido, também é o dinheiro do trabalhador. O trabalhador vai ter que trabalhar 3 dias para financiar esse tipo de absurdo. É isso, Emir? Não, exatamente. Você falou muito bem. O perdeu o mané da democracia relativa. Esse processo foi instaurado pela Assembleia de Alagoas, onde eles falaram que a CPI não tinha competência para investigar servidores públicos do estado de Alagoas. E também que essa investigação não estava lá no... Esqueci o nome agora, Daniel. No pedido de CPI, lá no... Sim, no escopo, né? No escopo da CPI. No escopo da CPI, exatamente. Não estava no escopo, então, quer dizer, não pode porque não está no escopo. Agora, olha a hipocrisia. Você tem a CPMI do 8 de janeiro. Falaram de cartão de vacina, falaram de joias. O Supremo Tribunal Federal deu autorização para mentir
para testemunha, para mentir. Então, você vê 2 pesos e 2 medidas o tempo inteiro. É o tempo inteiro esse jogo para tentar blindar esse governo que já está uma peneira, irmão. Já está uma peneira. Além do currículo capivarense, né, tem que ter capivara para você ser ministro. Se não tiver capivara, não pode. Senão, não pode. Tá o casal Grula e Esbanja. Os caras só ficam viajando o tempo inteiro. Já gastaram não sei quantos milhões de reais em viagem. Entendeu? Eu até tuitei uma vez, né? Juros acima de tudo, taxa em cima de todos. É o lema desse governo. Não tem outro, irmão. Não tem outro lema. Juros em cima de tudo e taxa em cima de tudo. Eles têm 150 bilhões para arrecadar. Eles precisam arrecadar 150 bilhões para tapar o furo. Exatamente. Aí você vê um ativismo judicial, a gente não cansa de falar. Falamos antes, estamos falando agora. Só que agora está mais descarado, porque eles perderam a vergonha. Antes era feito nos bastidores, debaixo. Não, agora os caras vão para a live, irmão. Os ministros são popstar. Os caras estão se achando, meu irmão, popstar. E me faz lembrar, o único popstar institucional que eu lembro foi o Papa. O Papa é pop. Só que esse Papa ajudou a derrubar o Muro de Berlim, irmão. Esse Papa era pop. Entendeu? Agora os caras estão querendo o quê? São estrelas de Hollywood. Os caras se acham, fazem live, soltam um terrorista, no caso do Barroso, soltou o Sérgio Batista, falou lá na defesa que o cara era um cara humano, não sei o quê, ele foi preso por assassinar várias pessoas, foi extraditado e preso. Então, quer dizer, um cara que tem um viés ideológico, tipo perdeu Mané, numa mola, derrotamos um bolsonarismo, um discurso na Uni, irmão. Eu fui da Uni, na minha época de faculdade, eu fui da Uni. Eu fazia parte do bloco das universidades particulares, que eu estudei na Santa Úrsula, lá em Botafogo. Cara, naquela época, na década de 90, início de 90, já era um partidarismo enorme, você só via bandeira de foice e martelo naquele lugar lá. Então, a Uni sempre foi um núcleo de formador de cabeça de abóbora militante, fumador de maconha, essa turma aí. Infelizmente, a Uni é isso. E vai um ministro do Supremo Tribunal Federal, num discurso, no seminário da Uni, nada contra a participação, mas se fosse, tipo assim, alunos de direito, um seminário promovido pela Uni para alunos de direito, para falar sobre Constituição, para falar sobre o STF, para falar sobre a profissão de advogado. Ok, perfeito. Você está ali institucionalmente falando da sua profissão. Não tem problema nenhum. Agora, o cara me vai lá, tira o paletó, arregaça a camisa, estava até com pizza, né, embaixo do braço, devia estar um calor danado. Levanta a mão, aquele discurso infusivo, nós derrotamos o bolsonarismo. Não, discurso de político que não teve um voto da população. Para você, eu sempre comparo o seguinte: olha a corte americana e olha a corte brasileira. Você não vê ministro da corte lá nem dando entrevista. Os caras só falam nos autos, irmão. É um absurdo a pessoa tuitar, o juiz tuita, não, porque eu vou prender, não sei o quê. O próprio Alexandre de Moraes falou, vai ter mais gente presa. Antes de prender os 1.000, ainda fala em tom irônico, falando, não, vamos prender mais gente e multar mais gente. Então, quer dizer, já estava tudo orquestrado. Não, e o deboche tá por conta lá, né? Teve votação lá para presidência e vice-presidência, né? E aí o Alexandre de Moraes só teve um voto para vice-presidente, voto dele, por final, porque nem os parceiros dele gostam dele, ele só teve o voto dele. E aí começaram uns deboches lá, olha, ele vai prender todo mundo, e rindo, debochando da cara da população brasileira. Exatamente. É que, tipo assim, os caras são a última instância da corte no país. Você não tem um Senado. Você não tem um Senado ativo, infelizmente, é isso que acontece. Exatamente. Acima da corte não tem ninguém. Você vai recorrer a quem? Então, a verdade estão se achando semideuses, irmão. A verdade que eu observei, primeiramente, aqui até pedi um espaço para mandar um abraço para a nossa audiência. Acabei de receber uma mensagem em Guaraciaba do Norte, no Ceará. Acabo de receber uma mensagem aqui. Manda um alô para os conservadores de Guaraciaba do Norte. Então, manda aí, pessoal, um alô para Guaraciaba do Norte. Pessoal do Norte e Nordeste aí que não fez o L. É isso.
Pessoal, A verdade é que durante as eleições foi fácil de perceber que o MST e a CUT faziam parte do bloco de campanha da esquerda do Luiz Inácio Lula da Silva. É fácil. Você quer circular fácil pela esquerda, coloca na cabeça um bonezinho da CUT ou um boné do MST. Hoje, durante o governo do presidente Lula... Oi? Ou do Che Guevara também. Ou do Che Guevara. Hoje, durante o governo do Lula, parece que CUT e MST são órgãos de governo, fazem parte do contexto. Então, na minha percepção, quando a gente vê um ministro da Suprema Corte quase que advogando em favor de representantes do MST no estado de Alagoas, porque a denúncia que se tem é que esses caras usavam dinheiro público para financiar invasões. É contratação de ônibus para levar militantes, eu vou dizer militantes porque são militantes eleitorais e militantes em favor de um projeto de invasão de propriedade privada. Então, a denúncia que se tem é que financiavam comprando tenda, comprando lona para montar acampamento. E o que é a CPI? O que é a CPI? Investigar, dar espaço para que essas pessoas possam se defender. Se são inocentes, que vão lá e provem a sua inocência. O que está acontecendo hoje é que a gente tem uma inversão de valores nas questões das investigações. Igual, eu vou usar a comparação do Emílio, quando a gente olha para a CPMI do 8 de janeiro, o governo, o Estado brasileiro, diz que foi atacado, diz que foi ofendido, que foi agredido, mas não permite que as investigações aconteçam para que, de fato, se apure quem são os causadores da barbárie. Nós temos suspeitas de que houve um interesse do próprio governo em que aquela destruição toda acontecesse, por conta do que já citamos, de ter o general do GSI, o Carequinha, servindo água para manifestantes. Mas, enfim, a CPI... Aquilo foi montagem. Foi montagem. Montagem da CNN, É o que ele disse. Mas a CPI e a CPMI querem investigar e o governo, através das suas forças espalhadas por vários âmbitos, inclusive no judiciário, porque foi declaração do ministro Barroso dizer que derrotamos o bolsonarismo, e então ele se inclui num bloco que derrotou o bolsonarismo, mas, infelizmente, quero lembrar que o ministro Barroso também derrotou a esperança dos profissionais da enfermagem que estavam por receber o piso salarial, que lutaram por 20 anos e estava ali sancionado pelo presidente Bolsonaro, alguns estados e municípios do Brasil já pagando, e o governo, e o ministro Barroso, através de uma canetada, suspendeu tudo isso e ele se declarou, né? Ele mostrou de que lado ele está. Eu quero, Pedrão, colaborar aqui com o que você falou. Primeiro, saudar os nossos amigos do Norte, do Nordeste do Brasil, que estão aqui nos acompanhando. E a gente está acompanhando também várias prefeituras, vários prefeitos e prefeitas que fizeram o L nas eleições do ano passado e foram abandonados por esse governo. A gente está vendo aí a frustração de alguns prefeitos, algumas prefeitas do Norte e Nordeste do Brasil que estão em desespero, estado de calamidade, porque não estão repassando as verbas, né, municipais para que os prefeitos possam atuar. Foram abandonados por esse desgoverno que está aqui. Então, a gente que esperava que... Se você der o dinheiro para o Nordeste, falta para Cuba, né? Exatamente. Eles preferem mandar para Cuba, para Argentina, para Venezuela, em vez de mandar para Angola também. Em vez de mandarem para o nosso Nordeste, para o nosso Norte do Brasil. Então, quero saudar aqui a nossa audiência diversa e comentar também, Pedrão, a gente está falando do ministro Barroso. Gente, ele é um juiz, né? Ele é um ministro do STF. Ele é o guardião advogado. Ou pelo menos deveria ser. Mas não é juiz, não é juiz, não, é advogado. Advogado. Ele é um guardião da Constituição, né? É como se a gente estivesse numa partida de futebol entre, vamos botar, o meu Fluminense e o Flamengo, Fla-Flu, o famoso Fla-Flu, que é um clássico conhecido do nosso Brasil, e um juiz lá, o responsável por moderar as regras,
ele falasse, não, nós derrotamos o Flamengo aqui nesse Fla-Flu. Gente, o juiz, ele está ali, como o nosso amigo Emi falou, o advogado, mas na função de ministro da STF, de guardião da Constituição, ele está ali na função isenta. Ele não pode ser partidário, ele não pode tomar partido para um lado. Como é que, agora eu fazendo essa analogia, para facilitar essa visualização do absurdo que é de termos um ministro do STF que diz que venceu o bolsonarismo, que perdeu o Mané, não a Mola, de estar nos Estados Unidos encontrando lá até com o próprio Zanin, que alguns estão se enganando sobre algumas votações aí que ele está se colocando agora. É a minha opinião. Eu não me engano com o Zanin. Então a gente tem um ministro que é um militante. A gente tem um ministro que é um ativista e não um guardião da Constituição. Fala, Pedro. O mínimo que a gente poderia esperar como população era uma aposentadoria compulsória do ministro Barroso, tá? Pelo que ele mesmo declara e pelo ato dele de pedir desculpa. Porque quando você pede desculpa, você também, de certa maneira, assume a culpa pelo que você fez. E declarar um lado dentro de uma democracia, dentro de um país como é o Brasil, é um absurdo que não poderia passar em branco como está passando, e muito menos a gente viver a triste expectativa de ter o ministro Barroso como presidente da Suprema Corte Brasileira. Tá? Então, eu deixo... Eu acho que esse é o auge do cúmulo, Pedrão, você falou? Eu deixo aqui a minha clara indignação por ter que aceitar não somente que o ministro Barroso seja ainda ministro da Suprema Corte Brasileira, como seja o presidente, quem vai determinar as pautas do judiciário brasileiro, sabe? Porque, claramente, o que o Barroso fez foi no momento onde ele estava livre para mostrar quem ele realmente era, porque foi isso que aconteceu ali naquele evento. Ele estava ali, pelo que ele declarou com os seus, né, livre para se manifestar. Ele poderia ter se mostrado isento, ele poderia dar um sinal de isenção, não, pelo contrário. Ele mostrou claramente que tem um lado. E pelas suas últimas atitudes, eu gosto de lembrar sempre do que ele fez com os enfermeiros, porque logo após 2 anos de pandemia, onde os enfermeiros, os profissionais de saúde representavam os salvadores reais da nossa pátria, o cara vem e caça o reajuste devido a essa categoria. Ele mostrou, de fato, de que lado ele está. Né? Do lado do governo de esquerda, ditador, e contra o povo brasileiro. E vale lembrar também, Pedrão, agora eu volto a falar do desgoverno, do MST e desses terroristas que invadem propriedade privada dos outros. A gente tem que falar também do agronegócio. Né? A gente tem que falar da fala desse presidente que está aí, o elegido, chamando o agronegócio de fascista. Então, ele está indo contra aqueles que alimentam não só o Brasil, como vários outros países do mundo, inclusive muitas exportações para a própria China. Né? Então, a gente tem que avaliar todo esse cenário para entender o que está ali, de fato, sendo colocado ali nessa CPI. A gravidade que é da interferência do ministro do STF em relação a isso. A gente sabe que o agronegócio, no centro-oeste do Brasil, né, ela... Paraná, no sul... Até no sul também do Brasil, ela é massivamente de direita. Ela é conservadora, ela é bolsonarista. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro deu a liberdade e a proteção à propriedade privada. O fazendeiro lá, o criador de gado, o criador de terra, enfim, ele tinha ali o direito de se defender. O presidente Bolsonaro defendia que esse tipo de criador de gado, esse tipo de agricultor, seja lá o que for, ele poderia receber essa turma aí, esses vândalos, esses invasores de terra com fuzil. Ele sempre falou isso. Cartão de visitas para o MST é 762. E é verdade. A propriedade privada, ela é sagrada. E, além de ser uma propriedade privada, porque o agronegócio não é simplesmente uma casa como a minha e com a sua. Não. Eles são produtores rurais,
produtores que levam alimento para todo o Brasil e também para todo o mundo, para vários outros países, como, por exemplo, a Argentina, como, por exemplo, a própria China, pô, como a gente está falando aqui. Então, isso tudo está inserido aí nessa interferência do Barroso, isso tem método. Então, a gente está falando de um ministro que não é um ministro, como deveria ser. A gente está falando de um ativista, que possivelmente vai se tornar o presidente, né? O Deveria maior se aposentar deveria se aposentar e concorrer a eleições, para ele ver a popularidade dele. Exatamente como o Pedrão falou. Não, ali quando ele teve uma fala num evento ali, que ele estava inserido no grupo dele, então ele ficou mais tranquilo para poder exalar, né, para poder manifestar ali aquilo que ele pensa. Ele estava inserido no grupo dele, mas ele esquece do poder da internet. E outra coisa, não é que ele era para ser isento, era para ele não falar. Era para ele não é um artista, ele não é um popstar. Eu volto a fazer a analogia da partida de futebol. No final da partida de futebol, quem dá a entrevista? É o jogador ou é o juiz? São jogadores, porque São jogadores. O juiz falar no calor das emoções, pode falar besteira, né? Pode falar besteira, que foi o que aconteceu no calor das emoções. Entregar, né? Pode se entregar. Ele pode entregar alguma decisão ou outra que ele tomou ali. Agora, só para enaltecer as suas palavras, Léo, o agronegócio, ele carrega o piano do Brasil. O agronegócio é responsável por grande parte do PIB brasileiro. O agronegócio realmente tem um viés conservador, porque o agronegócio alimenta as famílias do Brasil e as famílias do mundo. O Brasil tem uma parcela importante na alimentação mundial. Só que o agronegócio ele ficou fortalecido com o governo Bolsonaro. Esses militantes do MST, eles não vão ter vida fácil se tentarem invadir propriedade, porque os agricultores estão armados e preparados para defender suas propriedades. Não só os agricultores, tá? Porque a defesa da propriedade privada ela é geral. Então, o MST não vai ter vida fácil, e o governo sabe disso. O agronegócio vai continuar virado para a direita, porque foi na direita que eles ganharam a liberdade de poder se defender. Então, vale aqui, ó, se tiver alguém do MST que nos assiste, vale aqui a minha dica. Não encarem o agronegócio brasileiro, não tentem invadir a propriedade privada, porque o presidente Bolsonaro os deixou preparados. E vocês vão encontrar chumbo se tentar invadir as terras dos agricultores brasileiros. É isso, pessoal. Então, esse foi o último tema de hoje, né? A gente já está com quase 1h30 de programa. Eu quero agradecer e muito a nossa audiência, todo mundo que mandou mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal da Sou Mais Brasil, se inscreva agora mesmo e ative o sino para receber a notificação assim que a gente entrar aqui ao vivo. E dizer para vocês que é um prazer imenso estar com os amigos aqui de bancada. Considerações finais, pessoal? Emir, mandar um abraço? Eu quero mandar aos prefeitos do Nordeste que fizeram L. Vou fazer as palavras de Dilma as minhas palavras. Vocês têm que saudar a mandioca. Por quê? Setembro, grosso entrou. Agora, a saudação à mandioca vai fazer aumentar o grosso. Então, para vocês que fizeram o L, prefeitos aí do Nordeste, a minha saudação à mandioca que está entrando. Doutor Daniel. Quero só deixar aqui um abraço aí para toda a nossa audiência. Deixar um abraço aqui também e falar para o pessoal seguir lá o Circuito Aberto News. Seguir lá, porque você pode sempre ficar bem informado. E também a Sou Mais Brasil, claro, @Sou Mais Brasil Off em todas as redes sociais. Você consegue acompanhar aí o trabalho da nossa associação. Vamos junto. Show de bola. Pedrão. Olha, o meu sincero abraço aqui para todos os afetados por esse tufão que está percorrendo a região sul. Tive uma notícia de que esse tufão está indo em direção ao sudeste. Então, o meu abraço para as famílias que estão desabrigadas, as pessoas que estão sofrendo com essa tragédia ambiental, tá? O meu carinho.
Um abraço também para todos os nossos amigos do Nordeste, os nossos amigos do Brasil inteiro, e principalmente para aqueles que não fizeram L, que vivem no Nordeste e não fizeram L. Digo para vocês, segurem, aguentem com mão forte, mas que se lasquem aqueles que fizeram L junto com as suas prefeituras. É momento, é doloroso para nós que não fizemos ter que passar por esse tipo de situação. Mas para quem fez o L, para aqueles prefeitos que defendiam o Lula o tempo inteiro, que se lasquem. É bom para eles isso. É bom estar passando por isso. É bom tomar na cara para ver que aprende. Um abraço para todos e até o próximo Boletim da Manhã. É isso, pessoal. Olha, aos prefeitos lá, como o pessoal bem disse, só para eu finalizar aqui também, hoje eu estou empolgado. Só para finalizar aqui também. Aos prefeitos lá, gente, não tem fome que segure o socialismo. Não tem fome que segure a esquerda. A gente está vendo lá o que está passando os nossos irmãos venezuelanos. E a gente tanto alertou que isso poderia acontecer aqui no nosso Brasil. É mole fazer o L comendo carne com ouro. É mole pregar aí o socialismo, o comunismo por toda a Latinoamérica comendo carne com ouro, viajando o país todo e gastando o nosso dinheiro no cartão corporativo. Então, aos nossos irmãos aí do Nordeste, do Norte e Nordeste, que sirva de lição, que a gente não volte a cometer os mesmos erros do passado, como já cometemos, né? Tivemos exemplo nos anos 2000, 2002, depois 2006, depois 2010, e agora cometemos o mesmo erro do passado. Então, que sirva de exemplo, que seja a última vez. Pessoal, hoje também estou muito feliz que a gente está aqui no Formando Sonhos. Eu até vim para cá para fazer o programa daqui. Hoje vamos formar cerca de 50 mulheres no curso de cabeleireiro. Então, hoje estamos dando aqui capacitação. Já convido desde já o Daniel, o doutor Daniel, o Emir. O Pedrão não tem como vir porque está em Foz, mas provavelmente depois vai poder vir. Hoje, então, vamos formar aqui cerca de 50 mulheres no nosso curso de cabeleireiro. Então, estou muito feliz. A gente não fica só na narrativa, a gente não fica só nas palavras, a gente age também. Então, a Sou Mais Brasil tem participação nisso, a Sou Mais Brasil apoiando os nossos projetos sociais. Então, hoje estou muito feliz com essa realização. E eu vou postar para vocês aqui na rede social também. É isso, pessoal. Até amanhã. Hoje o programa quase de 1h30. Amanhã estaremos de volta aqui às 9 horas da manhã, na próxima quarta-feira, trazendo as notícias que a mídia convencional não traz para você. Valeu? Um abraço, fique com Deus.